O sistema digestivo humano é mais adaptado ao consumo de alimentos naturais, como frutas, vegetais, sementes e grãos, do que a carne animal. Essa adaptação pode ser observada em diversos aspectos da nossa anatomia e fisiologia, que são mais compatíveis com uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal. Em primeiro lugar, a nossa dentição reflete uma dieta evolutiva focada em alimentos naturais. Os seres humanos possuem dentes achatados e molares largos, próprios para moer e triturar alimentos vegetais, como frutas e folhas, ao contrário de carnívoros, que têm dentes afiados e caninos grandes, adequados para cortar carne. Além disso, o nosso sistema mastigatório é projetado para triturar, e não rasgar ou cortar, o que facilita o processamento de alimentos vegetais. Outro aspecto é o comprimento do nosso trato digestivo. O intestino humano é relativamente longo, o que é característico de herbívoros e onívoros, que consomem alimentos de difícil digestão, como celulose presente nas plantas. Os carnívoros, por sua vez, têm intestinos mais curtos, pois a carne é digerida mais rapidamente. O longo intestino humano permite que haja mais tempo para a absorção de nutrientes provenientes de alimentos vegetais, como fibras, vitaminas e minerais. A acidez do suco gástrico também aponta para uma adaptação a uma dieta predominantemente vegetal. O pH do estômago humano é mais ácido, mas não tão extremo quanto o dos carnívoros. Isso é útil para a digestão de alimentos vegetais, mas pode ser insuficiente para digerir completamente carnes cruas, que exigem uma acidez mais intensa para a quebra das proteínas animais. Além disso, a nossa capacidade de produzir enzimas digestivas reflete uma dieta mais adaptada a alimentos naturais. Os seres humanos têm uma produção significativa de amilase salivar, uma enzima responsável pela quebra de carboidratos, como os encontrados em grãos e vegetais. Isso sugere que nossa evolução foi fortemente voltada para o consumo de carboidratos vegetais, ao invés de proteínas animais. Por fim, a microbiota intestinal humana também é mais adaptada à digestão de fibras vegetais. Bactérias intestinais que ajudam a fermentar e digerir fibras estão presentes em maior número em indivíduos que consomem uma dieta rica em alimentos vegetais. Esses micro-organismos desempenham um papel fundamental na absorção de nutrientes de alimentos naturais, como os antioxidantes e fitoquímicos presentes nas plantas. Em síntese, nosso sistema digestivo apresenta características que favorecem a ingestão de alimentos naturais, principalmente vegetais, mais do que o consumo de carne animal. Embora os humanos possam digerir e obter nutrientes da carne, a adaptação evolutiva sugere que uma dieta rica em alimentos vegetais é mais alinhada com as nossas capacidades biológicas, refletindo nossa evolução como onívoros, com uma tendência predominante para o consumo de alimentos naturais. Além dos aspectos anatômicos e fisiológicos, é importante observar as implicações evolutivas e ambientais na adaptação do ser humano ao consumo de alimentos naturais. Durante a maior parte da evolução humana, nossos ancestrais viveram em ambientes onde a alimentação era baseada predominantemente em alimentos vegetais, com frutas, raízes, sementes e folhas sendo as fontes primárias de sustento. A caça de animais era uma prática secundária e muitas vezes intercalada com a coleta de alimentos vegetais. Esse comportamento evolutivo se reflete em nosso metabolismo. O corpo humano é altamente eficiente no processamento e aproveitamento de carboidratos provenientes de fontes vegetais. O glicogênio, que é armazenado no fígado e nos músculos, serve como uma fonte de energia rápida, e nossa capacidade de utilizar açúcares vegetais, como a glicose das frutas, reflete essa adaptação. A produção de insulina também é otimizada para lidar com carboidratos, ao passo que a digestão de gorduras e proteínas animais exige mais recursos do corpo, com os riscos de sobrecarga metabólica em excesso. Além disso, os alimentos naturais não apenas fornecem nutrientes essenciais como carboidratos, vitaminas, minerais e fibras, mas também contêm compostos bioativos que desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde. Antioxidantes e fitonutrientes, presentes em frutas e vegetais, ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação no corpo, protegendo contra doenças crônicas como câncer, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. A carne, por outro lado, oferece principalmente proteínas e gorduras, com uma quantidade muito menor de compostos antioxidantes e outros nutrientes essenciais, além de estar frequentemente associada a riscos de doenças quando consumida em excesso, como doenças cardíacas e câncer, especialmente em carnes processadas.
Outro ponto relevante é o impacto ambiental do consumo de carne, que tem sido amplamente discutido nas últimas décadas. A produção de carne animal exige grandes quantidades de recursos naturais, como água, terra e energia, além de ser uma das maiores fontes de emissões de gases de efeito estufa. Isso se deve, em grande parte, ao processo de criação de animais, que consome mais recursos do que a produção de alimentos vegetais. Ao focarmos em uma dieta baseada em alimentos naturais e vegetais, não apenas promovemos a saúde pessoal, mas também contribuímos para a sustentabilidade do planeta. É importante também ressaltar que, embora o ser humano tenha a capacidade de digerir carne, esse consumo deve ser balanceado. Em muitas culturas, a carne sempre foi uma fonte importante de proteínas, mas o consumo excessivo de carne vermelha e processada, combinado com a baixa ingestão de alimentos vegetais, pode levar a desequilíbrios nutricionais e problemas de saúde. O modelo alimentar ideal não é uma dieta exclusivamente vegetariana ou vegana, mas sim uma dieta balanceada, na qual as fontes de proteínas animais sejam consumidas com moderação e de forma consciente, enquanto as fontes vegetais formem a base da alimentação. Portanto, ao considerar as evidências evolutivas, anatômicas e nutricionais, é claro que nosso sistema digestivo e metabolismo estão mais adaptados ao consumo de alimentos naturais do que à carne animal. A inclusão de alimentos vegetais frescos, ricos em nutrientes e fibras, não só favorece o bom funcionamento do nosso sistema digestivo, mas também promove a saúde a longo prazo, protegendo-nos de doenças crônicas, ao mesmo tempo em que reduz nosso impacto ambiental. Assim, a busca por uma alimentação mais equilibrada e focada em alimentos naturais não é apenas uma questão de saúde individual, mas também uma escolha mais alinhada com o bem-estar coletivo e a preservação do meio ambiente. É importante notar que, embora a carne animal tenha sido uma parte da alimentação humana ao longo da história, especialmente após o desenvolvimento da caça e da domesticação de animais, os humanos sempre foram onívoros, e não carnívoros exclusivos. Isso significa que, ao longo da evolução, o ser humano adquiriu a capacidade de consumir uma variedade de alimentos, com destaque para os de origem vegetal. A capacidade de processar carne foi um benefício adicional, mas não o principal fator que moldou nosso sistema digestivo. Além disso, com a crescente disponibilidade de alimentos vegetais nas sociedades modernas, vemos uma mudança nas tendências alimentares. Dietas baseadas em plantas, como a dieta mediterrânea, a vegana e a vegetariana, ganharam popularidade não apenas por seus benefícios à saúde, como o aumento da longevidade e a diminuição da incidência de doenças crônicas, mas também por sua relação mais saudável com o meio ambiente. Essas dietas, que enfatizam o consumo de frutas, vegetais, legumes, grãos integrais e nozes, têm mostrado resultados positivos na redução de riscos de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer. Por outro lado, uma alimentação rica em carne, especialmente carne processada e vermelha, tem sido associada a riscos mais elevados de doenças. As carnes processadas, como salsichas, bacon e presunto, contêm grandes quantidades de sódio, conservantes e substâncias químicas, como nitritos e nitratos, que podem aumentar o risco de câncer, particularmente o câncer coloretal. Além disso, o consumo excessivo de carne vermelha tem sido relacionado a doenças cardiovasculares, devido ao alto teor de gordura saturada e colesterol. O fato de a carne ser mais difícil de digerir do que os alimentos vegetais também coloca um estresse adicional no sistema digestivo, que pode afetar a saúde intestinal a longo prazo. Outro ponto crucial é o impacto da dieta animal no microbioma intestinal. Estudos recentes demonstraram que uma alimentação rica em alimentos processados e carnes pode reduzir a diversidade bacteriana no intestino, o que é um fator importante para a saúde geral. A dieta baseada em plantas, por outro lado, favorece um microbioma intestinal saudável, contribuindo para a melhor digestão, absorção de nutrientes e proteção contra doenças. As fibras presentes em vegetais e grãos, que não são encontradas em fontes animais, são fundamentais para alimentar as boas bactérias intestinais e promover um sistema digestivo saudável. Em termos de sustentabilidade, o aumento do consumo de alimentos de origem vegetal tem um impacto significativo na redução da pressão sobre os recursos naturais. A produção de carne, especialmente carne bovina, é uma das maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, desmatamento e degradação do solo.
A agricultura baseada em plantas é, em comparação, muito mais eficiente em termos de uso da terra e da água, além de ter um impacto ambiental muito menor. Ao optar por uma dieta mais centrada em alimentos naturais e vegetais, não apenas promovemos a nossa saúde, mas também contribuímos para a preservação ambiental, ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Em suma, nosso sistema digestivo e metabolismo estão mais adaptados ao consumo de alimentos naturais do que à carne animal, devido à nossa evolução como onívoros com uma capacidade inata para processar alimentos vegetais. Uma dieta rica em alimentos naturais, como frutas, vegetais e grãos, é mais compatível com a nossa biologia, promovendo uma melhor saúde digestiva, evitando doenças crônicas e protegendo o meio ambiente. Ao fazer escolhas alimentares mais conscientes, podemos alcançar um equilíbrio entre saúde pessoal e bem-estar global, aproveitando as vantagens dos alimentos naturais enquanto minimizamos os impactos negativos de uma dieta baseada em carne. A história da alimentação humana está profundamente entrelaçada com as plantas. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos dependiam de alimentos vegetais para sobreviver. No início da civilização, a agricultura permitiu o cultivo de uma vasta gama de vegetais que forneciam nutrientes essenciais para o desenvolvimento das sociedades. As plantas não só serviam como fontes de alimento, mas também como remédios naturais. No Egito Antigo, por exemplo, ervas e raízes eram utilizadas para tratar uma variedade de doenças, muito antes da descoberta da farmacologia moderna. Com o passar dos séculos, especialmente com a Revolução Industrial, a dieta humana passou a depender de fontes animais, em grande parte devido ao aumento da produção de carne e ao maior acesso a proteínas animais. No entanto, nas últimas décadas, com o aumento da conscientização sobre a saúde e o meio ambiente, o retorno aos alimentos vegetais tem sido cada vez mais notado. O movimento vegetariano e vegano, por exemplo, cresceu substancialmente ao longo do século XX, impulsionado por preocupações com a saúde, ética animal e sustentabilidade. Na década de 1990, a introdução de novos produtos alimentares como o tofu, o tempeh e mais recentemente, alternativas como o Beyond Meat e o Impossible Burger, representou uma transformação importante. Estes produtos começaram a imitar as características da carne, oferecendo uma solução viável para aqueles que desejavam reduzir o consumo de produtos de origem animal, mas ainda desejavam desfrutar de um sabor e textura similares à carne. Hoje, a inovação alimentar evolui para algo ainda mais avançado, a carne cultivada em laboratório, que promete substituir a carne tradicional sem os impactos ambientais associados à criação de animais. Essa transição para alimentos à base de plantas, e mais especificamente para carnes cultivadas, é vista como um marco importante na história da alimentação humana. A questão da sustentabilidade global, a crescente preocupação com o impacto ambiental da pecuária e os benefícios comprovados de dietas vegetais para a saúde são os principais motores dessa transformação. Benefícios dos alimentos à base de plantas. Saúde cardiovascular dos alimentos à base de plantas, ricos em fibras, antioxidantes e gorduras saudáveis, têm um impacto direto e positivo na saúde do coração. A fibra presente em vegetais, grãos integrais, leguminosas e frutas é fundamental para reduzir o colesterol, controlar a pressão arterial e manter a saúde arterial. Estudos têm mostrado que dietas ricas em alimentos vegetais podem reduzir significativamente o risco de doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs. Além disso, a gordura insaturada presente em muitos vegetais, como abacates, nozes e sementes, promove a saúde do coração e ajuda na redução do colesterol LDL, ou mau colesterol. Controle de peso. Alimentos à base de plantas são frequentemente baixos em calorias e ricos em fibras, o que os torna aliados poderosos na perda e manutenção do peso. A fibra, por sua vez, promove a sensação de saciedade, reduzindo o apetite e ajudando na regulação dos níveis de glicose no sangue. Além disso, as dietas ricas em vegetais ajudam a equilibrar os hormônios relacionados ao metabolismo, como a insulina, o que também contribui para a redução do risco de obesidade. Prevenção de doenças crônicas. Estudos têm mostrado que dietas à base de plantas podem prevenir ou até mesmo reverter algumas condições crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e alguns tipos de câncer.
A ingestão de fitoquímicos presentes nos vegetais e substâncias antioxidantes como os flavonoides e carotenoides já ajuda a combater os radicais livres no corpo, prevenindo o envelhecimento precoce das células e o desenvolvimento de doenças degenerativas. Redução do risco de câncer. A dieta rica em vegetais tem sido associada à redução do risco de vários tipos de câncer, incluindo cânceres de cólon, pulmão e próstata. A alta quantidade de antioxidantes presentes nas plantas ajuda a proteger as células do corpo contra mutações que podem levar à formação de tumores. Além disso, os vegetais são ricos em fibras, que auxiliam no processo digestivo e na eliminação de substâncias cancerígenas do corpo. Indicações para a saúde em geral. Saúde digestiva. A ingestão de alimentos ricos em fibras, como vegetais, frutas e grãos integrais, é essencial para manter a saúde digestiva. A fibra age como um prebiótico, alimentando as bactérias benéficas do intestino. Além disso, ela ajuda a prevenir problemas como constipação, síndrome do intestino irritável e até mesmo doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e colite ulcerativa. A fibra também auxilia na digestão dos nutrientes, permitindo que o corpo absorva melhor as vitaminas e minerais presentes nos alimentos vegetais. Saúde mental. Pesquisas sugerem que uma dieta baseada em plantas pode melhorar a saúde mental. Alimentos ricos em antioxidantes e vitaminas B, como frutas e vegetais de folhas verdes, têm sido associados a menores níveis de depressão e ansiedade. Além disso, as gorduras saudáveis encontradas em nozes, sementes e abacates desempenham um papel crucial na manutenção da saúde do cérebro e na produção de neurotransmissores essenciais para o bom funcionamento cerebral. Apoio à imunidade. Alimentos vegetais são ricos em vitaminas e minerais essenciais para fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C, abundante em frutas como laranjas, morangos e kiwi, é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger o corpo contra infecções e inflamações. As verduras de folhas verdes, como espinafre e couve, são ricas em vitamina A, que também é vital para a função imunológica. Indicações para a saúde orgânica. Os alimentos orgânicos à base de plantas não apenas beneficiam a saúde humana, mas também contribuem para a saúde do meio ambiente. Ao serem cultivados sem o uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos, esses alimentos evitam a contaminação do solo e da água. Além disso, o cultivo de alimentos orgânicos preserva a biodiversidade, pois favorece o uso de métodos agrícolas sustentáveis que respeitam os ecossistemas naturais. Melhora no microbioma intestinal. Os alimentos orgânicos à base de plantas são particularmente benéficos para a microbiota intestinal. A ausência de pesticidas e outros químicos ajuda a manter a saúde das bactérias benéficas no intestino. Com uma microbiota equilibrada, o corpo consegue regular melhor funções como a digestão, a produção de vitaminas e a defesa contra patógenos. Indicações para os sistemas orgânicos do corpo. Sistema digestivo. Alimentos vegetais são ricos em fibras, que não só melhoram a digestão, mas também previnem doenças digestivas crônicas, como a síndrome do intestino irritável e a diverticulite. A fibra insolúvel presente em vegetais ajuda a manter o sistema digestivo funcionando de maneira eficiente, promovendo a eliminação de resíduos e prevenindo a constipação. Sistema imunológico. Alimentos vegetais são ricos em fitonutrientes que protegem o corpo contra infecções. Além disso, a alta concentração de antioxidantes em vegetais ajuda a reduzir a inflamação no corpo, o que é crucial para a prevenção de doenças crônicas. Contraindicações e possíveis riscos. Embora os alimentos à base de plantas tragam uma série de benefícios, é importante estar atento a alguns potenciais riscos. Uma dieta excessivamente restrita ou mal equilibrada pode levar à deficiência de certos nutrientes essenciais, como vitamina B12, ferro e cálcio. Pessoas que optam por dietas veganas ou vegetarianas devem estar cientes da necessidade de suplementação ou consumo de alimentos fortificados para evitar deficiências nutricionais. Além disso, algumas pessoas podem ser alérgicas a ingredientes comuns usados em substitutos vegetais, como soja e nozes. A soja, em particular, é um substituto popular para carne e leite, mas pode causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. A revolução dos alimentos à base de plantas e carne cultivada em laboratório. A carne cultivada em laboratório representa uma verdadeira revolução na indústria alimentícia.
Ao cultivar células animais em um ambiente controlado, sem a necessidade de criar e matar animais, a carne cultivada oferece uma alternativa ética e sustentável à carne convencional. Esse tipo de carne é projetado para ter o mesmo sabor, textura e valor nutricional da carne convencional, mas com um impacto ambiental muito menor. Esse avanço promete reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa associadas à produção de carne, já que a criação de gado é uma das principais fontes dessas emissões. Além disso, a carne cultivada requer menos água e terra, o que pode ajudar a preservar os recursos naturais do planeta. Embora ainda em estágios iniciais, a carne cultivada em laboratório pode se tornar uma solução importante para as questões éticas e ambientais da produção de alimentos. Maneiras de incorporar alimentos à base de plantas na dieta diária. Uma maneira simples de incorporar alimentos vegetais em sua dieta é substituir a carne por alternativas vegetais em suas refeições diárias. Experimente adicionar hambúrgueres vegetais ou carne cultivada em laboratório a seus pratos favoritos, como hambúrgueres e tacos. Outra opção é utilizar leites vegetais, como leite de amêndoa ou aveia, em vez de leite de vaca, além de incluir mais leguminosas, feijão, lentilhas, grão de bico e vegetais frescos em suas saladas e sopas. Uma visão mais profunda sobre os alimentos à base de plantas e carne cultivada, abordando não apenas os benefícios, mas também as implicações para a saúde, a ética, o meio ambiente e o futuro da alimentação humana. Impacto ambiental e sustentabilidade. A crescente conscientização sobre a sustentabilidade está levando os consumidores a reconsiderar suas escolhas alimentares, com muitos buscando alternativas que minimizem os impactos ambientais negativos. A produção de alimentos à base de plantas, como substitutos de carne, tem demonstrado reduzir significativamente a pegada ecológica da alimentação humana. A criação de animais para consumo, como o gado, é uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa, desmatamento e degradação ambiental. Para cada quilo de carne bovina produzida, uma quantidade substancial de terras, água e energia é necessária, além das emissões de metano, um gás de efeito estufa com um impacto muito mais significativo que o dióxido de carbono. Por outro lado, os alimentos à base de plantas requerem uma quantidade muito menor de recursos naturais. O cultivo de vegetais como feijão, lentilhas, grãos e tubérculos pode ser feito de maneira mais eficiente e com menor impacto ambiental. Além disso, alternativas à carne à base de plantas, como hambúrgueres vegetais e carne cultivada em laboratório, têm o potencial de reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa. A carne cultivada em laboratório, por exemplo, não requer grandes áreas de pastagem e não emite metano, ajudando a mitigar um dos maiores problemas ambientais associados à produção de alimentos. Outro desafio importante está relacionado à aceitação cultural e ao comportamento do consumidor. As tradições alimentares são profundamente enraizadas em muitas culturas, e mudanças nas práticas alimentares podem ser vistas como uma ameaça a essas tradições. Muitos consumidores, especialmente em países onde o consumo de carne animal é uma parte importante da identidade cultural e da alimentação cotidiana, podem resistir à ideia de substituir a carne convencional por alternativas vegetais ou carne cultivada. Para superar esse obstáculo, é essencial um trabalho educativo que informe os benefícios para a saúde, o meio ambiente e o bem-estar animal dessas inovações alimentares. Além disso, as regulamentações de segurança alimentar são um aspecto crítico na adoção em larga escala de carne cultivada. O processo de produção dessa carne envolve tecnologias novas e complexas, que precisam ser rigorosamente monitoradas e regulamentadas para garantir que os produtos sejam seguros para o consumo humano. A colaboração entre governos, indústrias e organizações internacionais será fundamental para estabelecer normas claras e eficazes para a produção e comercialização desses novos alimentos. O papel das empresas e a inovação no setor alimentício. As empresas de alimentos estão desempenhando um papel vital na popularização dos alimentos à base de plantas e carne cultivada em laboratório. As gigantes da indústria alimentícia estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para criar alternativas mais saborosas e acessíveis. Além disso, startups e empresas inovadoras estão surgindo em todo o mundo, criando produtos que desafiam as normas tradicionais de alimentação. Empresas como Beyond Meat, Impossible Foods e o pioneiro da carne cultivada, Mosa Meat, estão liderando o caminho.
Seus produtos não apenas têm o potencial de mudar a forma como produzimos alimentos, mas também estão ajudando a educar o público sobre as alternativas existentes. A parceria com restaurantes, supermercados e grandes redes de varejo tem sido uma estratégia eficaz para aumentar a visibilidade e a aceitação desses produtos. À medida que a demanda por alternativas vegetais e carne cultivada cresce, espera-se que a concorrência entre as empresas impulsione ainda mais a inovação e a redução de preços. Além disso, as empresas precisam considerar as questões de rotulagem e marketing desses produtos. A transparência sobre os ingredientes, o processo de produção e os benefícios para a saúde e o meio ambiente são essenciais para ganhar a confiança do consumidor. A comunicação clara e honesta sobre as vantagens desses produtos ajudará a superar dúvidas e resistências, permitindo uma maior adoção de alimentos à base de plantas e carne cultivada. O impacto social e econômico da transição alimentar. A transição para uma alimentação mais sustentável terá implicações sociais e econômicas significativas, com o potencial de transformar toda a cadeia de produção alimentar. Em primeiro lugar, a crescente demanda por alimentos à base de plantas pode impulsionar a agricultura sustentável, proporcionando uma oportunidade para os produtores locais diversificarem suas culturas e adotarem práticas mais ecológicas. Além disso, a produção de carne cultivada em laboratório pode criar novas indústrias e empregos em setores como biotecnologia, engenharia genética e produção de alimentos. A inovação no setor alimentício pode ser um motor de crescimento econômico, criando oportunidades de emprego em novas tecnologias e práticas agrícolas sustentáveis. Contudo, é importante garantir que essa transição beneficie todos, especialmente as comunidades mais vulneráveis que dependem da agricultura convencional e da produção de carne. Por outro lado, a transição também pode afetar negativamente as indústrias de carne e laticínios tradicionais. Se a adoção de alternativas vegetais e carne cultivada for ampla e rápida, pode haver uma queda na demanda por carne convencional, o que pode levar a desafios econômicos para os produtores que não se adaptarem a essas mudanças. Para mitigar esses impactos, é necessário que os governos e as empresas se envolvam em estratégias de transição justa, garantindo que os trabalhadores e as comunidades afetadas pela transformação do setor alimentar sejam apoiados com treinamentos, empregos e oportunidades alternativas. O futuro alimentar vem integrando inovações ao cotidiano. O futuro da alimentação está intrinsecamente ligado à evolução das tecnologias alimentícias. Em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, a inovação alimentar promete oferecer soluções que atendem tanto às necessidades nutricionais quanto ambientais da população mundial crescente. Os alimentos à base de plantas e carne cultivada, junto com outras inovações emergentes, como proteínas alternativas, insetos, algas e micro-organismos, representam um novo paradigma de produção alimentar. A integração dessas tecnologias no cotidiano das pessoas irá mudar a forma como os alimentos são produzidos, distribuídos e consumidos, resultando em uma maior diversidade de opções alimentares mais saudáveis, sustentáveis e acessíveis. À medida que as tecnologias evoluem, podemos esperar um mundo em que a produção de alimentos não dependa mais da agricultura convencional em larga escala e da criação de animais. Em vez disso, teremos um sistema alimentar baseado em processos mais eficientes, menos intensivos em recursos naturais e com um impacto ambiental significativamente menor. O aumento da conscientização sobre as questões ambientais e de saúde, aliado à contínua inovação no campo alimentar, certamente catalisará a adoção desses novos alimentos, promovendo uma revolução silenciosa, mas profunda, na forma como os seres humanos se alimentam. Os alimentos à base de plantas e a carne cultivada em laboratório são mais do que apenas uma tendência alimentar passageira, eles representam uma mudança fundamental na maneira como vemos a produção e o consumo de alimentos. Essa revolução alimentar tem o potencial de trazer benefícios imensuráveis para a saúde humana, o meio ambiente e o bem-estar animal. A transição para alternativas alimentares mais sustentáveis pode reduzir drasticamente a pressão sobre os recursos naturais, diminuir a emissão de gases de efeito estufa e promover uma alimentação mais saudável e acessível para todos. No entanto, essa transformação exigirá um esforço colaborativo entre governos, empresas, cientistas e consumidores para superar os desafios tecnológicos, culturais e econômicos e garantir que os benefícios dessa mudança sejam compartilhados globalmente. A inovação alimentar não só promete melhorar a qualidade de nossa alimentação, mas também pode transformar a relação que temos com o nosso planeta.
À medida que avançamos para um futuro mais sustentável e saudável, os alimentos à base de plantas e a carne cultivada em laboratório podem se tornar a base de uma nova era alimentar, marcada pela inovação, eficiência e responsabilidade ambiental.